Fala aí pessoal, tudo bem? Vou fazer uma sequência aqui então de 2 vídeos. Eu vou falar de potências de base 10 primeiro e depois eu quero concluir com notação científica e ordem de grandeza de um número. Bom, potência de base 10 é o primeiro passo então para representação e notação científica. Vocês precisam relembrar como se escreve uma potência de base 10. E eu dividi em 2 casos. Primeiro caso, então eu vou conseguir representar números em potências de base 10 quando eles forem números inteiros, números iniciados então pelo algarismo 1, podendo aí ser positivo ou negativo, e todos os demais algarismos são zeros. Então nesse caso eu posso representar aqui como no exemplo 1. Número 1000. Número 1000 então atende às condições aí do caso 1, e ele como potência de base 10 vai ficar representado como 10 ao cubo. E o número menos 100, então o sinal de menos aí não vai interferir em nada na potência de base 10, ele só vai vir antes então da potência de base 10 e vai ficar então 10 ao quadrado. Olha, o expoente indica a quantidade de zeros que tem nesse número. Então, caso 2. O caso 2 são números racionais que estão compreendidos em um dos 2 intervalos, ou de menos 0,1 até 0, ou de 0 até 0,1, representado apenas por zeros e um único algarismo 1. Então, exemplo 2. Os números 0,00001, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 à quinta, né? Se a gente verificar, se eu dividir 1 por 10 à quinta, eu vou deslocar a minha vírgula 5 unidades para a esquerda. Então, eu posso inverter a base dessa fração e jogar o meu expoente como negativo, né? Sempre que a gente inverte a base de uma fração, a gente inverte também o sinal do nosso expoente. Mas, se vocês quiserem desconsiderar essa segunda passagem, a gente já pode ir direto para a terceira. Então, se eu deslocar a minha vírgula 5 unidades aqui para a minha direita, eu vou ter o meu número representado dessa seguinte forma, 10 elevado a menos 5. E o número menos 0,1, eu vou deslocar a minha vírgula 1 unidade para a direita e eu vou representar esse número como sendo menos 10 elevado a menos 1. Esse menos, o primeiro menos, é apenas porque o número era negativo, tá bom? E o menos 1 de expoente, ele está representando a quantidade de casas que a vírgula se deslocou aqui para a direita. Então, o expoente negativo indica quantas ordens decimais a gente tem depois da vírgula, ou seja, quantas casas a gente tem depois da vírgula. E no primeiro exemplo a gente tem 5 casas depois da vírgula, e no segundo exemplo a gente tem 1 casa depois da vírgula. E isso para potências de base 10. Então é isso, pessoal, bem simples, curto e rápido, e assistam o próximo vídeo.